É muito bom estar com você, é muito bom estar com a sua família, é muito bom estar na sua casa. É muito bom trocar ideias com você. É por isso que nós estamos de volta para continuar o nosso bate-papo. Mas deixa eu fazer um convite para você. Você já é sócio da Canção Nova? Você já viu que nossos intervalos a gente não tem propaganda comercial, nós não temos ligações com nenhuma empresa. Não, pelo contrário, nós colocamos nossos produtos de evangelização para que você seja evangelizado. Agora você pode se tornar um sócio dessa obra. É muito simples. É só você ligar para nós nesse número que está aí, o 12 3186 2600, e já tem alguém te esperando e você vai dizer: olha, alô, eu quero me tornar um sócio da Canção Nova. Ou se você já é, pode dizer: olha, eu quero me tornar um sócio pelo débito automático. Aí você já é sócio pelo débito automático e já é sócio da Canção Nova, então faz o seguinte: liga para nós, eu quero pedir um produto de evangelização da Canção Nova. Pode pedir o CD do Peter, pode pedir um CD de palestra, você pode pedir o que você quiser. Porque tudo que você pede aqui na Canção Nova, você está contribuindo com a nossa evangelização e para manter o sistema Canção Nova no ar evangelizando. Tá bom? Ligue para nós, 12 3186 2600. Deixa eu ir aqui para a Aline, porque a Aline é que está aqui no Tu a Tu com você que está em casa. Muita pergunta, né, Aline? Muita pergunta, padre. O pessoal está interagindo bastante. Então, manda ver, Aline. Pergunta para o padre Xavier, do Alan Gabriel, que é nosso sócio aqui pelo débito automático também. Ele pergunta se casais de segunda união podem receber a unção dos enfermos. Ótima pergunta, ótima pergunta. Uma ótima resposta. Uma ótima resposta. Bem, a situação específica dos casais de segunda união, pelo fato de não poderem ter diretamente acesso ao sacramento da penitência, é exatamente esse o problema, né? Não podem ter acesso ao sacramento da penitência, acabam não podendo receber nenhum outro sacramento. Nesse caso, nem mesmo a unção dos enfermos, né? Mesmo tendo essa necessidade, porque, na verdade, a unção dos enfermos ela também comporta a absolvição. Por isso, ela só pode ser administrada por um padre, por um sacerdote. E, no caso, como a pessoa está numa situação de impedimento, ou seja, ela não tem como se confessar porque a situação que ela está vivendo impede isso, né? Como que ela vai chegar e vai se confessar? Olha, então, eu estou vivendo assim, e aí se pressupõe para a absolvição que não exista continuidade daquilo que se estava vivendo. Como se vai fazer? Na maioria das vezes, isso não é possível, por isso não tem como também receber a unção dos enfermos. No caso de ser alguém assim que está doente, pode chamar o padre, ele pode ir, ele pode rezar, ele pode abençoar, pode aplicar algum outro tipo de sacramental, mas especificamente os sacramentos, infelizmente, não tem como. Agora, o que o padre Xavier também enfatizou aí é essa importância. A igreja te ama na situação em que você está. Se você está enfermo, está doente, você precisa da graça de Deus. Então, não deixe de chamar o sacerdote, não deixe de chamar a igreja. E a igreja não vai deixar de te atender porque você está no caso de segunda união. Muito pelo contrário. O padre, o diácono, a igreja vai se fazer presente com você na enfermidade que você se encontra. Tá bom? Muito obrigado, querido padre Xavier. Vamos então para a Aline voltar com outra pergunta. André Flávio, uma jovem que pede para não ser identificada, nos escreveu assim: sou católica, praticante e estou gostando muito de um rapaz evangélico. Ele não mudaria de religião e eu jamais sairei da Igreja Católica. Esse tipo de relacionamento tem como dar certo? É aconselhável começar uma relação com ele? Ótima pergunta. Eu acho que como jovem, pode acolher muito bem esse relacionamento. Não há nenhum impedimento. Até se isso transcorrer depois num noivado, num casamento, a igreja tem todas as orientações para isso, não há nenhum impedimento. É certo que há as orientações para a educação dos filhos e tudo mais, mas isso você vê mais lá na frente. É prudente que você, nesse namoro, vá amadurecendo esse relacionamento, se vai prevalecer o respeito mútuo quanto à fé que ele professa no Cristo como evangélico e como a sua fé como católica praticante também. Se isso não vai ficar com aquelas trocas espetadas, alfinetadas, mas procurando em comum acordo e comum caridade, estar apoiando um ao outro na fé que cada um professa, estar a caminho do Cristo, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, cada um
professando a sua fé. Não há nenhum problema, mas vai exigir, sem dúvida, um pouco mais de discernimento dos dois, em especial sua, para que você não perca a sua fé no Cristo, na Igreja Católica e na fé que você foi batizada e está professando, tá? Tenha bastante discernimento. E uma coisa assim que é bem importante também é conversar as coisas desde o começo, né? Agora você está interessada nele, né? Quando começar o relacionamento, é bom que as coisas já tenham sido muito bem conversadas, caso o relacionamento realmente vá adiante, né? Porque para depois que já está namorando, parar para sentar, para conversar, é tudo muito mais difícil, né? Porque, assim, e também tem que ver exatamente da igreja que ele é, como que eles acolhem esse tipo de relacionamento, porque não é só você que está entrando ali também, se do outro lado realmente vão oferecer essa flexibilidade que a Igreja Católica tem em relação a isso. É importante ver tudo isso antes, né? Porque depois, quando o negócio já está caminhando, é muito mais difícil sentar para conversar. Porque se por acaso você vê que não tem possibilidades, aí é melhor nem começar. Mas, claro, prevalece sempre aquela questão. Já que está assim, é bom investigar primeiro, né? É bom ver porque não tem nenhum tipo de problema. Combinado, não sai caro. Não sai caro. Muito bem. Bom, vamos para a próxima questão, Aline. Próxima é para o Ellison, da Gerinha Fernandes de Guajeru, Bahia. Eu não conheço. Ô, Gerinha de Guajeru. Guajeru. Ó, que coisa boa. Vamos lá responder para a Gerinha. Tenho muito medo de falar em público. Minhas mãos ficam trêmulas e geladas, mas tenho necessidade de falar, uma vez que ajudo nos trabalhos da comunidade. O que posso fazer para trabalhar esse medo que me paralisa? E aproveitando a pergunta, se for possível, outros internatos aqui mencionam também como superar medo de dirigir, de ficar sozinho. Se pode encaixar. Tá bom, vamos tentar É muito encaixar. medo para se lidar aí, né? Pois é, muito medo, né? Então, alguns casos, a gente chega a falar da questão da fobia. A fobia já chega a ser um problema psicológico, no sentido de que a pessoa realmente é intolerável para ela lidar, por exemplo, com dirigir um carro, né? Tem pessoas aí que até conseguem, têm habilidade para dirigir, mas o medo não deixa. E aí, respondendo a Gerinha também nesse sentido, sobre o medo de falar. Geralmente o medo ele está ligado a uma insegurança. E esta insegurança, ela sempre está relacionada à visão que os outros têm de nós. Então, muito tem a ver com a nossa educação, a forma com que nós somos educados, muitas vezes de não termos tido oportunidade de nos expressarmos, aprender a nos expressar, a verbalizar os nossos sentimentos em casa, e isso a gente vai crescendo e, infelizmente, a nossa cultura não nos ajuda a facilitar, a desenvolver as nossas habilidades também de comunicação e de se posicionar diante do outro. E aí entra todos os medos aí que os outros internautas também estão falando. Por exemplo, se você vai falar diante das pessoas, muito mais do que tem algumas técnicas, né? Olha um ponto fixo lá no fundo da sala e fala só olhando para aquele ponto, não olha para ninguém, justamente por isso, porque a gente tem medo das pessoas. Mas muito mais do que isso é, de repente, fazer esse trabalho interno antes de você ir falar em público. Em que sentido? Olha, me chamaram para falar aqui. Então, essas pessoas elas estão precisando de alguma coisa que eu tenho para oferecer. É uma missão para mim. Não é um lugar onde eu vou ser aplaudido, ou um lugar onde eu vou ser julgado ou criticado. Não, eu tenho algo para dizer. Pode agradar, pode desagradar, mas eu vou dizer isso. Entendeu? Então, é uma forma de fortalecimento interno. Também na hora de dirigir. Você vai fazer a prova lá do Detran e colocar isso na sua cabeça. Bom, eu vou dirigir, eu vou mostrar o que eu sei. Eu vou dirigir esse carro agora ele é meu e eu vou dirigir ele porque eu sei dirigir. Então, esse fortalecimento interno diante dos outros ajuda muito. E é lógico que precisa aí também ter uma certa paciência com você e definir, perceber qual é o tamanho desse medo, qual é o tamanho dessa fobia. Como eu falei, existem, e os outros internautas falaram, vários outros medo de avião, enfim. Isso precisa, e às vezes, em alguns casos muito extremos, você precisa de uma ajuda psicológica,
de uma terapia também que vai te dando umas dicas para que você possa sair dessa fobia. Agora, muitos medos também vêm de traumas, né, Ellison? Que a pessoa passou em alguma fase da vida, né? Sim. Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, que foi reprimida quando era criança, seja na escola ou assim por diante. Ela foi desenvolvendo uma certa timidez, né? Exato. E ser tímido não é um problema. Agora, tem pessoas que têm uma timidez muito exagerada, né? Que impede de manifestar, de expressar aquilo que ela sente, às vezes até no casamento. Né? Às vezes você vê pessoas que, ali, marido e mulher, ele não consegue falar, ele se trava, ele se tranca. Né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que precisa beber para conseguir expressar alguma coisa, porque se não tiver na sobriedade, a pessoa não consegue se dizer. Exatamente. E olha que interessante, você tocou no assunto, padre, importantíssimo, a questão do álcool. Quer dizer, nós temos aí jovens que não estão aprendendo a verbalizar seus sentimentos e precisam beber. É moda isso. Ou droga, né? Ou droga, né? Precisa de alguma coisa de fora para poder demonstrar quem ele é de verdade. Olha que triste isso, né? E daí a importância da família, né? Do diálogo em casa, conversar, ensinar as crianças a falarem, os adolescentes a falarem. A superar traumas, né? A superar traumas. Ouvir, né? A gente não ouve, por isso que o outro não fala. Né? É verdade. Acho que é oportuno, Roger, falar também de uma prática que nós temos no movimento das equipes de Nossa Senhora, que chama dever de sentar-se, que é um compromisso que o casal assume durante um mês. Um dia no mês, o casal assume o compromisso de sentar, rezar e conversar. Conversar o quê? Conversar o que está bem, o que está indo muito bem, para ver que há coisas bonitas no relacionamento e depois conversar o que não está tão bem, que precisa ser melhor. Né? Isso vai quebrando todos esses medos de expressão, porque criar esse ambiente de segurança para a pessoa se expressar. Isso vale para o marido, para a esposa, né? Para que crie esse ambiente, eu te acolho como você é. Fale o que você quiser, eu não vou te recriminar. E também vale esse mesmo espelho de conversa e diálogo para a família com os filhos, onde em um certo momento no mês você pare com sua família, na sala, onde você quiser, e crie esse momento gostoso. Reze uma jaculatória, uma Ave Maria, e pergunte para os seus filhos, né? Meu filho, o que você gosta no papai? O que você acha legal no papai? Depois que ele falar, você fale também para o seu filho o que você acha bom nele, que é positivo, e seja verdadeiro, é lógico, você não vai mentir. Depois você fale para ele, filho, o que no papai precisa ser melhor? O que você não está gostando? E deixe ele falar francamente. Exato. Isso é muito positivo, vai quebrando todos esses medos, fobias também dentro de casa. Muito bem, muito obrigado a vocês. Nós vamos então para a próxima pergunta, Aline. Uma senhora que pede para não ser identificada gostaria de saber do padre Xavier se pode acontecer 2 casamentos numa mesma cerimônia, sendo que um dos casais já mora juntos e o outro casal nunca foi casado. Os antigos da família dela estão dizendo que não pode porque um casal tira a sorte do outro. Como é o nome dela? Ela pede para não ser identificada. Ah, tá bom. É uma senhora. Bem, a pergunta sobre o ponto de vista do sacramento mesmo do matrimônio não tem problema algum, né? Porque podem ter quantos casais forem, no caso ali, 10, 20 mil, não tem problema nenhum, não tem problema algum. Mesmo o fato de um casal já estar morando junto e o outro casal não ter morado junto, né? Ser um casal exatamente que está se casando, está começando exatamente a vida ali. Sem problema algum sobre o ponto de vista do sacramento. Agora, esse detalhe de tirar sorte, dar sorte, fazer isso daí, essas coisas já estão mais relacionadas à superstição, né? Infelizmente, sobre o casamento, né, Padre Roger, muitas coisas vão surgindo ali de superstição, especialmente sobre o próprio sacramento do matrimônio. Tem gente que porque morava junto, não tinha nenhum tipo de compromisso, a coisa acontecia de uma determinada forma. Quando se casa, fala, bem, acabou a sorte porque acabei me casando, né? Mas, na verdade, não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo, como explicava o Ellison, como explicava o André, é exatamente o tipo de relacionamento que se está construindo ali, né? O sacramento ele vem para ajudar, é claro que ele é bênção de Deus, mas é claro que também permanece a responsabilidade de cada um dentro ali do relacionamento.
Por isso, essa questão de que tira a sorte, de que dá sorte, isso é só superstição, né? Isso aí não... Você esquece isso aí, tá? Isso não tem nada a ver. E pode sim, de forma objetiva, a sua resposta. Pode sim. Vários casais podem estar presentes na mesma cerimônia, podem se casar na mesma cerimônia, tendo morado juntos, sendo novo, sendo velho. Eu já participei de casamento onde tinha viúvo que estava se casando com uma outra Aqueles viúva. casamentos comunitários, maravilhoso, né, Padre Xavier? 15, assim, cada um numa situação diferente. Isso não tem problema algum, tá? E Deus abençoa cada um ali individualmente e cada casal também. Aliás, é uma coisa que é importante, o Padre Xavier está frisando, que é importante cada um de nós amadurecer na fé. E uma das exigências para eu amadurecer na fé é eu saber superar superstições. Porque superstições não é um elemento da fé. Pelo contrário, é um elemento contrário à fé. É uma forma imatura de eu encarar a fé. Então, se há essa superstição aqui para a questão do casamento, há para tantas outras coisas. E preciso dizer a você que toda e qualquer superstição, ela é reprovada pela palavra de Deus. Não é? Então, se você não passa debaixo de escada, se você não olha para gato preto, se você se preocupa com elementos de sexta-feira 13, se você não levanta com o pé direito ou com o pé esquerdo, não, a bênção do seu ano, do seu dia, da sua vida, não depende desses elementos. Agora, é óbvio que se a pessoa também coloca, não é, força nisso, não é? Então, você vai realmente atrair sobre você aquilo que você está puxando, porque é você que está dando força para aquela crença. Ou então pode-se fazer o inverso, né? Uma pessoa pensa que agora eu perdi a sorte por causa de alguma coisa assim, ou eu ganhei sorte, e um próximo acontecimento fatídico, que poderia acontecer de qualquer jeito, ela associa com aquilo que tinha acontecido e, na verdade, não tem nada a ver. E aí nasce as famosas superstições, as famosas histórias, não é? Porque as pessoas fazem justamente esse tipo de associação. Mas acho que está na hora de eu, você, todos nós, superarmos tudo isso, porque isso não convém à nossa fé. Deus abençoe você. Vou voltar aqui para a Aline. Aline, traz mais questão para nós, querida. É uma questão para o André, de uma senhora que pede para não ser identificada. Sou casada há 27 anos e descobri que meu marido tem um relacionamento com uma de suas funcionárias. Estou tentando manter meu casamento, pois acredito na família, mas tenho sido muito humilhada e em alguns momentos penso em desistir. Por favor, gostaria de uma orientação. Muito bem. Essa é uma situação que é até comum em alguns casos, né, de pessoas que acabam tolerando essa aí, vão se protelando, vai protelando essa situação em nome, às vezes, até da fé, falando, Senhor, eu vou tolerar isso porque eu creio. Tem seu valor, mas é preciso de um passo também muito importante junto com essa decisão de fé, que é uma conversa franca e caridosa com a pessoa com quem você vive. Lógico, a gente já citou aqui em outra pergunta, sobretudo rezar, procurar os sacramentos, comungar pelo seu marido, que acima de tudo é uma libertação. Acima de tudo é uma ação do Espírito Santo na vida do seu marido, sobre o seu sacramento que está celebrado ali. Então, sobretudo é providência de Deus, é graça de Deus. Então, deve-se buscar todo o recurso, a oração, o Santo Terço, Eucaristia, adoração ao Santíssimo Sacramento, em primeiro lugar. E, depois disso, oportunamente, conversar francamente, para que deixar tudo às claras. Não é? A luz não foi feita para deixar sobre a mesa e deixar bem às claras. Que ele conheça o seu sentimento, o quanto você não gosta dessa situação, que você conhece, não é? E dar todas as consequências para ele. Olha, até quando você vai lidar com isso? Você acha que eu não estou sabendo? Enfim, você sabe como você está vivendo isso. Mas mostre para ele o que você está sentindo. Não esconda. Né? Não fique protelando a situação na espera só de uma bênção que aconteça no estalar de dedos. Faça também uma parte oportunamente, com caridade, mas com objetividade, firmeza, para que ele conheça também o que você está sentindo. Talvez nessa objetividade ele leve aquele tranco, talvez seja só essa conversa. Né? Eu não estou. O seu marido pode até despertar para a verdade. E, com certeza, pela ação do Espírito Santo, no sacramento que vocês celebram, na presença viva do sacramento que vocês têm, Deus pode agir e pode surpreender. Se valorize, viu, mulher?
se valorize. Acho que é um ponto muito importante disso que ele está falando, é você saber se valorizar também. E é claro que você vai lutar pelo seu casamento e assim por diante, mas agora eu acho que também não vale a pena fingir que nada está acontecendo, né? Porque eu só vivi uma situação dessa, né, Ellison? Sim, o casal ele precisa, como disse o André, tem que ter diálogo e realmente isso a mulher precisa mostrar para ele e trazer à voz da razão o que ela espera dele, o que ela espera como mulher, como mãe, enfim, e também buscar ouvir. Né? Então, a gente vive relações muito líquidas, né? Muito instáveis, muito frágeis, justamente por isso. Os casais, cada um vai vivendo a sua vidinha, não se encontram, não conversam e vivem se evitando. Quantos casais estão aí anos e anos juntos e separados? Né, casados e diante da sociedade mostram que estão felizes, mas não estão, de fato não estão, e a mulher às vezes realmente também não está feliz, porque não está feliz sexualmente, sabe que o marido não está sendo fiel, né, e o marido também pode não estar feliz sexualmente. Isso precisa ser falado. É a vida, a intimidade, é onde une o casal. Olha, não estou bem. E, de repente, perguntar para ele, e aí, você não está feliz comigo? O que só que, às vezes, o casal, a mulher, o homem, tem medo de ouvir as verdades. Então, vai levando essa vida, empurrando a vida com a barriga. Né? E aí surgem as traições, surgem os problemas. Mas é preciso trazer para a realidade, para a verdade. Não tem medo disso. A vida ela precisa ter encontros, ter convívio e ter conflito. Né? A gente não nasce, não é fácil nascer, não é fácil viver em família, mas também não existe nada melhor e mais prazeroso do que você estar vivendo em família. Então, é um desafio, tem seus custos e é necessário enfrentá-los. Essa é boa. Diga, Aline. O Júnior de Ubiratã, no Paraná, gostaria de saber do Ellison. Ele nos escreveu assim, melhor dizendo. Já ouvi várias vezes em pregações e missas que a pessoa que tem depressão ou tristeza significa que não é realmente cristão, porque um cristão de verdade não é triste. Eu não concordo com isso, mas peço sua orientação em como argumentar que depressão e tristeza não é falta de fé. Pois é, infelizmente ainda existe um pouco de preconceito em relação à depressão, principalmente a depressão. Existem preconceitos de várias situações de problemas psicológicos. Muita gente não acredita, fala que psicólogo, ir no psicólogo é para quem é fraco, para quem é frágil. Ainda a gente ouve isso, mas principalmente a depressão, porque a depressão ela realmente afeta a pessoa, ela é uma doença, é um dos maiores maus aí do nosso século, né? A Organização Mundial da Saúde fala isso no mundo inteiro, porque você possivelmente conhece, sabe, entende aí o que é a depressão, talvez por isso até que isso incomode essas falas, porque realmente a pessoa ela não consegue sair de casa, ela não consegue ficar feliz, ela não consegue. Por quê? Porque as coisas aqui dentro também, como eu falava em algumas perguntas anteriores, mexe também com a química do cérebro, e isso precisa de ajuda. Tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, é sim uma doença. Isso está documentado, você pode pesquisar, pela internet mesmo, você pode pesquisar lá Código Internacional, Código de Doenças, você vai ver lá onde tem documentos, né, da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde no Brasil, você vai ver que isso é uma doença e você pode levar isso para essas pessoas. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas elas querem ver todo mundo alegre, feliz. Então, às vezes, o discurso vai, às vezes, um discurso muito assim, não, tem que ser feliz, quem é feliz não tem problema, quem sorri, quem acredita. Mas não, crer também em Deus, e talvez o padre pode nos ajudar melhor ainda nisso, crer em algo, você ter espiritualidade, e a espiritualidade ela nos leva ao amor, nos leva ao encontro do outro. Você vê aí a história dos santos, você não vê a história a maioria dos santos não eram pessoas que ficavam lá sorrindo, não, pessoas que sofrem. A vida é sofrimento, é luta, é você se importar com o outro. Quer dizer, como que eu posso me importar com a realidade do nosso país e viver só feliz, achando que o problema do outro não me toca?
né? Então, também não é por aí. Mas talvez aí o padre possa nos ajudar melhor aí nesse sentido. Eu fico até triste assim de saber que ela escutou num contexto desse jeito uma pregação assim que falava sobre isso, porque nós temos que separar bem claro, né, aquilo que já dizia o Ellison, que objetivamente é doença. Doença é doença. Depressão é uma doença psicológica que precisa exatamente de tratamento, como uma gripe precisa de tratamento, como um osso fraturado precisa de tratamento. A questão propriamente de fé seria dizer assim, Deus é capaz de curar isso? Capaz ele é, mas, ao mesmo tempo, os médicos também estão aí, os psicólogos estão aí, tudo isso também é graça de Deus, de qualquer forma. Por isso, a gente tem que separar bem claro essas duas coisas, porque se nós pegarmos sobre a perspectiva de fé, imaginarmos que a fé ela é uma espécie de combustível de alegria constante para a gente, que a fé faz isso, faz aquilo, a gente vai cair numa propaganda enganosa, na verdade. Porque se nós olharmos, inclusive, nosso Senhor, né, olharmos para Jesus, nós vamos ver bem claro que existe uma via de grande superação, inclusive de embates, né, diante de todas as dificuldades da vida, onde a fé termina por ser aquilo que o motiva, aquilo que nos motiva, inclusive, a lutarmos e a vencermos. Mas ela não é garantia de alegria constante, porque, na verdade, isso não existe na realidade, né? Tá certo, Padre Xavier. Doença é Padre doença Wellington, e deve muito ser obrigado tratada. por essa bela resposta. Eu quero dizer que toda pessoa depressiva, todo homem, toda mulher depressiva é muito amada, é muito querida, muito especial. E todos nós estamos propícios a isso, tá? Eu conheço bispo com depressão, eu conheço pastor, eu conheço padre, eu conheço mãe de família, pai de família, e ninguém está com o diabo no couro, não, tá? Então, desculpe se houve pregações, desculpe se houve alguém que quis, na verdade, levar a coisa para esse contexto. Não é por aí, não. Tá bom? Então, como o Padre Xavier disse, eu também estou enfatizando isso. Na verdade, o que nós precisamos é compreender, amar, orientar, cuidar e ter muita paciência, não é? Porque é a nossa forma também de amar e de saber lidar com qualquer um de nós que passamos por essa situação. Olha, nós vamos agora para um breve intervalo, mais uma vez, e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando, porque tem muitas questões chegando aqui para nós. Eu tenho certeza que a sua questão está aqui, vou fazer o possível para colocá-la no ar também, tá bom? É só um intervalo, a gente volta já já, continuando trocando ideias.